Voltamos, meus irmãos, a paz e a graça do Senhor para a nossa quarta aula. Já estamos trabalhando o assunto Teologia Geral 2, segunda fase da Teologia Geral, tratando de Deus, deontologia, somente Deus. Dentro da sistemática, que é a estrutura, o esqueleto da teologia, nós temos variadas logias, a martologia, o pecado, a eclesiologia, a igreja, a cristologia, pneumatologia, que estuda o espírito. E agora estamos estudando deusologia. Então, teologia pura, nesse caso aqui, é a chamada teologia geral. E nós estamos no livro 6, segunda parte. A primeira parte foi no livro 5, a segunda agora está tratando, dentro da teologia geral, dentro da deontologia, ou teologia pura, a trindade. Já fizemos 3 aulas da trindade, agora faremos a quarta aula, mostrando sobre as heresias que foram surgindo no decorrer da história, para combater esse conceito. Falamos de Lajinha, Minas, nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit, com os seminários e a faculdade. Um dos primeiros erros ligados à trindade que apareceu, nasceu da negação de uma ou das 3 pessoas. Então, o primeiro chama modalismo, é o primeiro deles. O modalismo afirmava que existe só uma única pessoa que se revela a nós de 3 modos. Uma pessoa só, revelando de 3 modos. Em momentos distintos da história, alguns pregaram que Deus não é de fato 3 pessoas diferentes, mas uma única pessoa que se revela às pessoas de modo diverso em momentos diferentes. Por exemplo, Deus do Antigo Testamento se revelou como Pai, nos Evangelhos revelou como Filho, e depois do Pentecostes se revelou como Espírito Santo, Esse ensinamento tem outros 2 nomes. Modalismo tem o nome de sabelianismo, que veio de Sabélio, que era um pregador que viveu em Roma no início do século III, e monarquismo modalista. Afirma que existe um único soberano absoluto, monarca, no universo, e esse é o próprio Deus, que consiste somente em uma pessoa. O modalismo deriva seus atrativos do desejo de enfatizar inequivocadamente que só existe um único Deus. Pode reclamar esteio não só de passagens que falam de um Deus único, mas também de outros, como João 10:30. Diz: eu e o Pai somos um. Ou João 14:9. Quem vê a mim vê o Pai. Todavia, essa última passagem pode significar apenas que Jesus revela plenamente o caráter de Deus Pai. E a passagem anterior, num contexto em que Jesus afirma que irá realizar tudo o que o Pai ordenou-lhe fazer e salvar todos aqueles que o Pai lhe deu. Parece significar que Jesus e o Pai têm um só propósito. O erro fatal do modalismo é negar necessariamente as relações pessoais entre membros da Trindade, relações que aparecem em muitos textos das Escrituras. Se fosse verdade essa teoria do modalismo, não teríamos essas palavras, por exemplo, no único versículo, a palavra Deus e Filho, a palavra Deus e Espírito Santo, que são um só, mas apresentando de 3 modos, não justificaria tais versículos, Mas assim deve necessariamente negar 3 pessoas distintas no batismo de Jesus. Então, quando o Pai fala do céu e o Espírito desce sobre Jesus como uma pomba, nós temos 3 distintas coisas. Não tem como falar que era um só. Como é que Deus ia falar do céu, incorporar em Jesus e virar em pomba? Então não tem maneira, fica muito claro isso aí. E deve obrigatoriamente dizer que todos os casos em que Jesus ora ao Pai é ilusão ou embuste. Não é que ele vai orar ao Pai se ele, o Pai e o Espírito é uma pessoa só. Então poder-se-ia a ideia de que o Filho ou o Espírito Santo intercede por nós diante do nosso Pai. Por fim, o modalismo acaba diminuindo o âmago da doutrina da expiação. Porque não tem expiação, para que vai mandar alguém aqui na Terra morrer por alguém, se o próprio Deus é Jesus e Jesus é o Espírito e é um só? Então, além disso, o modalismo nega a independência de Deus. Pois se Deus é somente uma pessoa, não tem capacidade de comunicar e de amar sem outras pessoas da sua criação. Assim, Deus teria tido necessidade de criar o mundo e, portanto, não seria independente da criação. Ele teve que criar o mundo, no caso, para completar essa teoria. Uma denominação atual do protestantismo que prega esse modalismo é a Igreja Pentecostal Unida dos Estados Unidos. Ela é modalista na sua doutrina, na sua postura doutrinária. Então, a primeira heresia que apareceu logo nos inícios do século III, por aí, com Sabélio e outros mais, foi o modalismo. O que afirma o modalismo? Que existe só uma única pessoa que se revela de 3 modos diferentes.
o que é uma mentira muito profunda, porque a gente tem vários textos bíblicos, a bênção apostólica fala dos três, Jesus, como foi batizado, o Pai falou, o Espírito apareceu, vários textos mostram claramente que são três pessoas distintas que se manifestam numa única forma, que é Deus. Todas com pleno poder de Deus, mas são três pessoas distintas. Então a nossa aula acaba por aqui. Voltamos com mais uma heresia daqui a pouco sobre a Trindade. Tchau, tchau.